que, est-ce que, d'accord? Bonjour, salut à tous, comment allez-vous? C'est moi, Christophe Zakaria, ou simplesmente que somos Zacarias, e estou mais uma vez convosco para aprendermos a língua francesa sem sair de casa. Hoje vamos falar sobre est-ce que. Acho que vocês têm ouvido muitos franceses a perguntar est-ce que. Até muito chique, est-ce que. Então vamos saber o que é est-ce que e como usar o est-ce que em francês. Mas antes de mais nada, eu sei que você vai gostar do vídeo, por isso deixa um like, subscreva o canal e ative o sininho de notificações, d'accord? Então, est-ce que? Voilà, est-ce que? O que significa est-ce que? Bom, est-ce que eu não vou falar logo de um significado assim direto em português, mas é algo mais ou menos como será. Será que, né? Est-ce que, será que, mais ou menos algo assim. Par exemple, est-ce que vous venez avec moi? Est-ce que vous venez avec moi? Será que tu vens comigo? Est-ce que vous venez avec moi, né? É a mesma coisa que perguntar, vous venez avec moi? Então a pessoa vai dizer oui ou non, d'accord? Então, est-ce que vous venez avec moi? Então, será que tu vens comigo, d'accord? Então, notaram qual foi o verbo que eu usei ao perguntar também, est-ce que vous venez avec moi? Então, venez é a conjugação do verbo venir, d'accord? Então, para mostrar que o est-ce que muitas vezes é também usado com o verbo venir. Se você ainda não sabe como conjugar o verbo venir no presente do indicativo em francês, eu vou deixar nos comentários, né? Nos links, na descrição, o link para o verbo venir em francês, né? Como conjugar o verbo venir em francês, d'accord? Uma outra pergunta que nós podemos fazer com est-ce que, por exemplo, où est-ce qu'il travaille? Où est-ce qu'il travaille? Então, onde será que eles trabalham, né? É a mesma coisa que dizer il travaille où, il travaille où, il travaille où. Où est-ce qu'il travaille? Onde será que eles trabalham, né? Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição. E entre no nosso grupo Amigos de Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando, também podemos perguntar d'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens, né? De onde é que tu vens? É a mesma coisa que dizer tu viens d'où? Tu viens d'où? D'accord? Então, c'est très facile d'utiliser l'expression est-ce que. Atenção, se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente la langue française, d'accord? Voltando. Então, est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous avez un doute, né? Est-ce que vous avez un doute? Então, será que vocês têm alguma questão? Então, se vocês têm alguma questão, podem deixar nos comentários ou também podem formular frases com est-ce que, d'accord? Voilà, merci beaucoup, on est ensemble, à la prochaine fois.